Bom, muito boa noite, então, a todos. Mais uma vez, nós queremos ouvir alguma coisa da palavra de Deus, ouvir o que ela tem a nos dizer ou a ensinar sobre esses assuntos pertinentes à Igreja de Deus. Já aprendemos algumas coisas mais teóricas, entramos na parte que trata das reuniões ao nome do Senhor, e ontem à noite nós vimos o que significa estarmos reunidos ao nome do Senhor. Temos contemplado principalmente o versículo 20 de Mateus 18, e vimos ali aqueles 7 pontos divinos, iniciando-se com o motivo divino. Vimos que isso tudo culmina em um centro, e esse centro da reunião é a pessoa do Senhor Jesus. Hoje à noite, então, nós queremos continuar vendo a instituição da ceia do Senhor e o significado da ceia do Senhor em si. Como o Senhor Jesus o fez e como hoje nós continuamos com essa instituição dele. E amanhã veremos o outro lado, um outro aspecto dessa mesma coisa, que vai ser a mesa do Senhor. Muitas vezes, hoje em dia, e na cristandade de forma geral, mas às vezes também entre nós, esses termos ceia do Senhor, mesa do Senhor, a gente usa como se fosse exatamente a mesma coisa, só porque tem o mesmo pão e o mesmo cálice. Mas, quando a palavra de Deus se utiliza de duas expressões tão diferentes uma da outra, não é de balde. É porque tem um significado por detrás, porque Deus quer nos mostrar algum ponto específico. E começamos então hoje com a ceia do Senhor. Quando falarmos da ceia, precisamos nos perguntar, talvez antes também, quais que são as reuniões como igreja. Em 1 Coríntios, essa expressão é utilizada algumas vezes, reunidos como igreja. Como significa aqui no caráter de igreja. Isso faz claro, até mesmo o apóstolo Paulo se utilizando dessa expressão, que não qualquer tipo de ajuntamento de cristãos é uma reunião em caráter de igreja. Existem algumas reuniões que portam sempre esse caráter, que são as 3 reuniões principais, que nós podemos deduzir a partir de um versículo no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, que é a reunião do partir do pão, onde o partir do pão é o ponto central, e com isso a pessoa do Senhor Jesus, porque o partir do pão fala dele. Temos uma reunião, poderíamos chamar de reunião para edificação dos crentes, e também nessa reunião o ponto central é o Senhor Jesus, porque a edificação vem a partir da palavra de Deus, e o ponto central de toda a palavra de Deus é o Senhor Jesus. E um terceiro tipo de reunião, que é a reunião de oração, e também essa reunião tem o Senhor Jesus por centro, por ponto central, porque ali nós estamos reunidos ao redor dele para orarmos ou a ele, ou em nome dele, ao Pai, a Deus o Pai. Então, o Senhor Jesus sempre é o ponto central das reuniões no caráter de igreja. Quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, nós temos 4 relatos inspirados nas Escrituras a respeito desse momento histórico, algumas diferenças. Temos um relato em Mateus, capítulo 26, um outro relato em Marcos, capítulo 14, outro relato em Lucas, capítulo 22, e não no Evangelho de João, mas sim em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala também a respeito dessa instituição, que ele diz que ele mesmo havia recebido do Senhor. Esses versículos que mencionei aqui, Mateus 26, 27, Marcos 14, 23, Lucas 22, 19 e 1 Coríntios 11, 26,
Eles são versículos que nos mostram um pouco as diferenças entre os diversos relatos a respeito da instituição da ceia do Senhor, quando o Senhor Jesus iniciou essa ceia do Senhor. A primeira menção, então, histórica, onde a ceia do Senhor está sendo mencionada, já instituído como uma prática dos primeiros cristãos, é justamente em Atos capítulo 2 e versículo 42. Esse versículo podemos abrir agora, e é bom abrir nas nossas Bíblias, Atos 2, versículo 42, versículo também muito conhecido até mesmo. Esse versículo nos relata a respeito dos primeiros cristãos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E uma boa parte de vocês que prestou atenção ou leu junto na Bíblia, percebeu que eu pulei uma palavrinha. Uma palavrinha aqui, e no partir do pão e nas orações. Por que eu pulei isso? Porque nesse versículo nós temos, na verdade, dois grupos de itens mencionados que são ligados entre si: a doutrina dos apóstolos e a comunhão, e o partir do pão e as orações. Esses primeiros cristãos portavam essas características. Eles tinham a doutrina dos apóstolos, falavam dela, e eles tinham comunhão. A comunhão permeia, ou permeava, e deve também hoje permear tudo. E a partir dessas características que eles tinham, temos duas ações na prática que derivam dessas características. Eu tenho a doutrina e ela me mostra algo a respeito do partir do pão. E tem uma outra ação prática que é as orações. E as orações também têm instruções na doutrina, mas também a comunhão entre os salvos nos leva a termos uma oração coletiva. Então, características e ações na prática, partir o pão e oração. Isso era o que os primeiros cristãos faziam. E a partir desses 4 pontos, deduzimos aquelas 3 reuniões. Quando temos a doutrina dos apóstolos, ela tem que ser repassada de alguma maneira. Então, o Senhor, por meio dos dons dados à igreja, ele nos repassa essa doutrina dos apóstolos. A reunião para edificação, ou como alguns chamam também, a reunião de ministério da palavra de Deus. Temos o partir do pão, que é óbvio, já a reunião para o partir do pão. Ela também é mencionada várias vezes na Bíblia, principalmente no livro de Atos também, como algo que os crentes faziam. Atos capítulo 20, eles estavam reunidos para partir o pão, com essa finalidade. Reuniões de oração, temos vários relatos também, onde elas estão acontecendo. Não sempre dentro de um local de reuniões, dentro de um salão, mas oração coletiva encontramos várias vezes, até mesmo na praia. E a comunhão, os primeiros cristãos tinham comunhão, e nós aprendemos na palavra de Deus que essa comunhão tem a sua âncora na vertical, comunhão com o Pai e com seu Filho, e por isso existe uma comunhão na vertical. E quando o Senhor Jesus, isso veremos amanhã, quando o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, fala a respeito da mesa do Senhor, a comunhão é um dos pontos principais. Então, a comunhão cristã, a verdadeira comunhão cristã, ela tem o seu ponto de partida, o seu ponto central, justamente na mesa do Senhor. É uma nova instituição, ainda que o ato em si, o partir do pão em si, esse tomar um pão, quebrar ele e repartir entre outros, já era de novo alguma coisa conhecida no Antigo Testamento.
Quem já está com a Bíblia aberta, por favor, leia esse versículo, Jeremias 16, versículo 7. E não se partirá pão para consolá-los por causa de seus mortos, nem lhes darão de beber do copo de consolação, pelo pai ou pela mãe de alguém. Muito bem, esse versículo apenas para demonstrar que um ato semelhante ao partir do pão, essa ação em si, existia já em tempos antigos. Os judeus praticavam algo semelhante em algumas ocasiões, só que com um significado totalmente diferente. E, novamente, temos então aquele fato de que se emprega alguma expressão já conhecida, e essa expressão recebe um conteúdo totalmente novo, que não tem mais nada a ver com aquilo que o Royce acabou de ler. Então, o Partir do Pão cristã é uma instituição completamente nova, não é a continuação de alguma coisa judaica. Assim como a casa de Deus, o templo, no Novo Testamento, não era uma continuação de coisas judaicas. Assim como o sacerdócio de todos os salvos, de todos os crentes, não é uma continuação do sacerdócio antigo. Apenas para reforçar esse conceito. Expressões iguais nem sempre significam a mesma coisa, recebem outro conteúdo. Isso é algo que, interessantemente, quando se trata da Bíblia, muita gente acha estranho e acha difícil. Mas nós usamos isso no dia a dia também. Eu falo, por exemplo, numa chapa. Uma chapa pode ser diversas coisas. Não precisa ser uma chapa de metal, uma chapa de madeira, pode ser uma placa de um carro. Então, nós também utilizamos isso diariamente, expressões que têm vários significados conforme o contexto. Às vezes, bem diferentes. Se você for lá para Moçambique, por exemplo, o chapa é um micro-ônibus para você andar pela cidade. Uma coisa bem diferente de uma chapa de metal. E quando se trata da Bíblia, também precisamos observar esse princípio. A Bíblia é escrita em uma língua, e essa língua utiliza palavras com significados diferentes conforme a circunstância e a época. Fazemos então a pergunta: o partir do pão, a ceia do Senhor, seria um sacramento? Algo que santifica de uma forma especial em algum momento alguém? Como devemos, nesse contexto, entender, por exemplo, Mateus capítulo 26 e versículo 28? E o que nós lemos ali é o seguinte: Mateus 26, 28 diz: porque isto é o meu sangue, o Senhor Jesus está falando ali, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E alguns têm feito disso, então, um tal de sacramento, dizendo: se eu participo dessa ceia, o próprio Senhor Jesus disse que é para a remissão dos pecados. Então, para os pecados serem remidos ou perdoados, eu preciso participar da ceia. E até mesmo homens como Martinho Lutero, por exemplo, que saiu de uma religião onde isso era pregado e pregava que era só pela graça, no final de sua vida, ele voltou a essa mesma coisa, dizendo que você precisa participar da ceia para receber a salvação. Esse versículo em Mateus 26, 28 precisa ser lido de uma forma atenciosa e você vai perceber que isso não é bem assim. Quando ali fala do derramamento do sangue, o Senhor Jesus primeiro está apontando para o cálice e compara ele a algo. Ele diz que esse cálice exemplifica o sangue dele, que é o sangue da nova aliança, ou do Novo Testamento. E esse sangue seria derramado em favor de muitos, não de todos. Com uma finalidade. Esse sangue dele, não o conteúdo do cálice. O sangue dele seria derramado por muitos para a remissão dos pecados daquelas pessoas, daqueles muitos. Então, não é algo que o Senhor Jesus amarra aquele ato daquele momento do partir do pão.
de tomar daquele cálice. Não, ele apenas diz, esse cálice exemplifica isso. Isso é uma coisa bem diferente. Porque aí, isso se torna aquilo que Paulo fala. É o memorial. Nós recordamos algo. Então, o cálice em si, tomando dele alguma coisa, não muda absolutamente nada quanto à eternidade, quanto à salvação da alma, etc. Não tem nenhum poder místico dentro desse emblema. Ele fala também aqui de um novo testamento ou de uma nova aliança. Isso também precisamos entender bem, porque agora sim nós temos uma expressão que vem diretamente do Antigo Testamento e tem um significado importante ali. E é nessa expressão que nós reconhecemos ou podemos ver de uma forma bastante clara de que o Senhor Jesus tinha que morrer não apenas por nós. Que muitas vezes pensamos só em nós, ou primariamente em nós. Mas a nova aliança, ela está em contraste com a antiga aliança, o Antigo Testamento, e essa antiga aliança que Deus fez com o povo de Israel, aonde? Lá no Sinai, quando ele deu a lei, era uma aliança, um contrato bilateral baseado em obras. Deus falou na lei, você precisa fazer, e se cumprir, eu também faço a minha parte. Um contrato com dois partidos que combinam algo entre si. E esse algo era uma obrigação cumprida, a outra parte também tinha uma obrigação a cumprir. A nova aliança é diferente. E essa antiga aliança, no Antigo Testamento, por isso ela chama inclusive Antigo Testamento, porque a maior parte do Antigo Testamento fala a respeito dessa época da lei, como já vimos lá na primeira palestra. Essa antiga aliança tem como base o sangue da velha aliança ou da antiga aliança, que era um sinal de juízo e de morte, o sangue daqueles muitos animais que foram sacrificados. Só que era incapaz de remover um pecado sequer. Era apenas, como diz Hebreus, uma lembrança de pecados. Em contraste com essa antiga aliança, temos uma nova aliança. E essa nova aliança, Deus de novo faz com alguém. Com quem? Não conosco. Deus faz essa nova aliança, de novo com Israel, mas uma base totalmente diferente. Essa aliança agora é uma aliança unilateral, onde tudo depende somente de Deus e de sua graça. Israel não está na época da graça, mas essa nova aliança com Israel é baseada na graça de Deus. E ela é mencionada no Antigo Testamento e bem explicada ali em Jeremias, capítulo 31. Isso é bom abrirmos também, para depois continuarmos talvez um pouco mais rápido. Mas nesses versículos diz ali em Jeremias, capítulo 31, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto, uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Precisamos uma explicação muito grande para saber com quem foi feita a nova aliança. Deus está falando claramente aqui. Eu farei com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ali não diz nada de igreja. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, que é a velha aliança, a antiga aliança. Então, Deus mesmo aqui está explicando esse contraste. Ele diz, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, Êxodo capítulo 19, né? Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Ou seja, Israel não cumpriu com a sua parte, não fez o que Deus mandou, não conseguia fazer, ninguém consegue. E aí o Senhor continua, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. E vemos os verbos, tudo no futuro. Eu farei. Ele não fez naquele momento lá em Jeremias. É uma profecia para o futuro ainda. Ele vai fazer essa aliança de novo com a casa de Israel, depois daqueles dias,
porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vemos uma coisa nova. A lei, na antiga aliança, estava escrito aonde? Pelo dedo de Deus nas tábuas, em pedra. E o restante das explicações foi dado pelos anjos a Moisés, e ele escreveu em livros. Quando Deus faz essa nova aliança com Israel, ele mesmo, de novo, escreve a lei, mas ele coloca isso direto no coração. Lá onde é possível serem tomadas as decisões para cumprir com aquilo que ele está falando. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso Deus nunca havia falado na velha aliança. Ele não falou para Israel: se vocês estão fazendo, eu nunca mais vou me lembrar dos pecados. Na nova aliança, sim. Então é muito importante entendermos que essa nova aliança, quando ela é mencionada pelo Senhor Jesus e depois também no livro de Hebreus várias vezes, ela tem por base Israel e Deus. E é uma aliança unilateral que depende apenas de Deus e não mais do ser humano, não mais de Israel. Agora, algumas das bênçãos provenientes da nova aliança, como, por exemplo, o perdão dos pecados, dos quais Deus nunca mais se lembrará, nós também temos. Mas a aliança em si não foi feita comigo e nem com você, e nem conosco como pluralidade ou conjunto, mas sim com Israel. Tem por conteúdo o novo nascimento de Israel como nação. Isso vai se concretizar de uma forma plena e completa no reino milenar, quando até mesmo as 10 tribos vão ser juntadas de novo as duas. Eles vão ter um conhecimento de Deus como nunca tiveram, e eles vão ter perdão de pecados. Essas são 3 bênçãos que Israel tem devido à nova aliança. E são 3 bênçãos que nós também temos, não devido à nova aliança, mas devido à mesma obra do Senhor Jesus, que é a base para essa nova aliança. Nós também temos um novo nascimento, não como nação, mas com uma qualidade superior. Nós teremos um conhecimento não por causa de uma lei escrita em nosso coração, mas porque temos uma conexão direta com aquele que deu a lei, Deus e o Senhor Jesus, superior a Israel. Temos perdão de pecados, não apenas quanto à terra, que Deus nunca mais se lembrará, mas para toda a eternidade, superior de novo a Israel. E a base para essa nova aliança é o sangue de Cristo derramado como sinal da graça ilimitada, em contraste com o sangue dos animais da antiga aliança. Então, a nova aliança também tem como base sangue. E o sangue é do sacrifício único do Senhor Jesus. Será que você e eu já temos nos lembrado aos domingos, quando tomamos a ceia, que Israel também tem benefícios devido à obra do Senhor Jesus? Que ele não morreu apenas por nós? A obra do Senhor Jesus é muito mais abrangente do que apenas a nossa época. Na verdade, todos os salvos, desde Adão até o futuro, até o final do reino milenar, todo e qualquer pessoa que é salva por causa da obra do Senhor Jesus. Lembram lá da primeira palestra que a cruz do Senhor Jesus é o ponto central da história? Todas as dispensações têm o seu foco na cruz. E de lá vêm as bênçãos para todos. As bênçãos são de níveis diferentes, mas a mesma obra do Senhor Jesus era necessária para tudo. Aí, quando o Senhor Jesus está instituindo a ceia, ele está fazendo isso numa ocasião especial, numa festa judaica que é chamada Páscoa, que em sua origem
era uma festa dada por Deus, que lembrava a saída da terra do Egito, a libertação, a redenção da escravidão. Mas a ceia do Senhor, que o Senhor Jesus institui, como falei, já é algo totalmente novo. Embora foi instituído no momento da Páscoa, é diferenciado da Páscoa. É diferente, não é a mesma coisa. São duas instituições diferentes. A Páscoa lembrava daquela saída do Egito e olhava para frente para a obra da cruz. A ceia do Senhor Jesus, que ele instituiu, nos lembra do libertamento da escravidão, do poder de Satanás, e olha para trás para a obra do Senhor Jesus. O foco é diferente. Lucas capítulo 22, versículos 15 a 18, essa ocasião é mencionada, muitas vezes também são versículos lidos aos domingos de manhã. Temos ali várias expressões. Lucas, capítulo 22, e o versículo 15. Quando o Senhor Jesus disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Aquele foco olhando para a cruz na Páscoa. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. O Senhor Jesus não comeria, a partir daquele momento, não comeria mais a Páscoa até um certo momento no futuro. Esse momento é descrito profeticamente no livro de Ezequiel, capítulo 45, quando ele vem no seu reino. E tomando o cálice, aí institui a ceia. Depois que ele termina a Páscoa, ele fala, a Páscoa é até aqui. E agora, o que eu vou fazer a partir desse momento, no próximo segundo ou minuto, não é mais Páscoa, é algo novo. Comeu também ali da Páscoa, da refeição que tinha, mas ele não tomou mais daquele cálice a partir daquele momento. Ele rompeu com a Páscoa. Ele falou, isso terminou aqui. Ele se tornou o fim da lei também nesse ponto, e agora nós olhamos, ou ele olhava ainda na Páscoa para frente, enquanto nós agora olhamos para trás. Nos próximos versículos desse mesmo capítulo, Lucas 22, o Senhor Jesus, então, institui essa coisa nova. Ele se torna agora o anfitrião, a pessoa mais importante, os outros são hóspedes dele. A ceia do Senhor é caracterizada por ações de graças. Quando o Senhor Jesus toma o pão e o cálice, ele dá graças. Então, é bom nós também fazermos isso. E eu creio que todos, quando participamos da ceia, é dado graças antes, pelo pão e pelo cálice. Podemos imitar o Senhor Jesus nisto. E ele o faz, essas ações de graças, ele dá em forma de uma bênção ou de um louvor também. Essas duas coisas também estão ligadas à parte da ceia do Senhor. Com que palavras o Senhor Jesus está fazendo isso? Alguém tem na sua Bíblia a oração do Senhor Jesus relatada? Não. Em nenhuma das 4 circunstâncias desse relato que mencionamos lá no início, temos as palavras exatas. Não sabemos. Por que não? Para não se tornar uma fórmula. Que senão, se o Senhor Jesus tivesse falado as palavras e o Espírito Santo achasse por bem de relatá-las, de registrar essas palavras, eu tenho quase certeza que nós repetiríamos as mesmas palavras até hoje. E o Senhor Jesus agora não quer mais o ritualismo do Antigo Testamento. Ele quer algo que vem do coração. Essas ações de graças, esse louvor, essas bênçãos, tomam palavras diferentes. Vemos também, já falamos isso, que não tem nada místico nesse pão e no vinho ou no cálice. O pão continua sendo pão e o vinho é vinho.
Nada mais que isso. Não é uma transubstanciação e nem uma consubstanciação. São palavras esquisitas, estranhas, mas algumas grandes chamadas igrejas se utilizam dessas expressões para, por exemplo, dizer que durante o ato da ceia do Senhor, aquilo que deveria ser um pão e já não é nem mais um pão, eles dizem que se transforma no corpo do Senhor Jesus de fato. Isso não é assim. Pão é pão e vinho é vinho. Não tem nada de mudança ali. Agora vem uma coisa que é interessante também. E podemos abrir em Hebreus, capítulo 8. Hebreus 8, versículo 5. Esse versículo eu estou utilizando apenas para nos mostrar um princípio das Escrituras. Ali, em Hebreus 8, estamos falando de coisas bem diferentes, dos sacerdotes que estão oferecendo segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Ali está ligado à construção do tabernáculo. Mas aprendemos ali um princípio bíblico, que quando Deus nos mostra alguma coisa, isso serve de modelo para imitarmos aquilo. O Senhor Jesus não era dois Senhor Jesus quando ele agradeceu pelo pão e o mesmo Senhor Jesus agradeceu pelo cálice. Então, o modelo que ele nos deu era uma pessoa agradecendo pelas duas coisas. Por isso, a melhor maneira, ao meu ver, é imitarmos o Senhor Jesus também nesse ato. Usarmos esse modelo para segui-lo. Por outro lado, isso talvez ainda para esse ponto, se em alguma localidade, existem localidades, eu não sei como é atualmente aqui, mas eu conheço outras localidades onde, às vezes, são dois irmãos. Um ora pelo pão e o outro pelo cálice. Não podemos condenar isso tão pouco ao ponto de dizer é totalmente errado. Por quê? Porque a Bíblia não nos dá uma instrução exata. Nós podemos apenas nos basear nesse princípio bíblico. Deus dá um modelo, vamos seguir o modelo. Mas não é uma lei, não é uma regra. E essa ceia, então, em sua forma de memorial, está olhando para trás para a obra cumprida do Senhor Jesus, ao contrário da Páscoa. O significado, temos em Mateus 26, explicando que o pão exemplifica o corpo do Senhor Jesus, e, em primeiro plano, o corpo físico do Senhor Jesus, que foi dado na cruz. E o cálice, ele mesmo diz, é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Então, o cálice representa o preço necessário, a base necessária para esse contrato novo, para essa nova aliança. Isso nós temos tanto em Lucas 22, como em 1 Coríntios 11. O Senhor Jesus também disse ali que isso é dado por muitos, ou por vós, se dirigindo aos discípulos, e sabemos pela comparação dos evangelhos, que Judas naquele momento não estava mais presente, que ele havia saído pouco antes. Então o Senhor Jesus diz também é dado por muitos, ou por vós, pelos de fato salvos. Por muitos, esse sangue do Senhor Jesus, quando foi derramado lá na cruz do Gólgota, não foi para todos. A abrangência do sangue é suficiente para todos, mas tem valor, de fato, apenas para aqueles que aceitam essa obra do Senhor Jesus. Isso chamamos, às vezes, também de substituição. O Senhor Jesus morreu por todos, mas ele apenas substituiu, morreu em substituição por aqueles que creem de fato nele. Só para esses, a obra dele tem todo o valor e efeito.
Por isso ele fala por muitos e não por todos. E é uma instituição que ele gostaria que fosse algo contínuo. Ele diz, fazei isto em memória de mim. Não apenas uma vez, lá no passado, mas sempre. Alguns outros pontos, em que dia devemos fazer isso e quantas vezes? Temos algumas indicações na Bíblia, novamente, não uma lei, não uma regra, mas indicações que nos mostram, de novo, esse modelo. Em Atos 2, vemos que eles faziam isso diariamente, depois em Atos capítulo 20, já vemos que era apenas uma vez por semana, no dia do Senhor, no domingo. Judas não estava presente, nos mostrando o princípio que acabamos de ver, que apenas salvos, de fato, têm o direito de participar dessa ceia, e não pessoas que não têm o Senhor Jesus, que não têm vida eterna. Também nessa ocasião foi cantado um hino, mencionado em Mateus 26 e Marcos 14, e aí nos ajuda um pouco conhecer algo a respeito do pano de fundo daquela festa da Páscoa em que o Senhor Jesus instituiu a ceia. Durante a cerimônia da Páscoa, os judeus estavam acostumados de cantar alguns salmos. E durante a Páscoa, durante a refeição, eles em 4 momentos também passavam um cálice de qual todos participavam. Então tinha um primeiro, um segundo cálice, um terceiro, um quarto. E um desses cálices, inclusive, tinha um nome especial, que ele tinha um título, que era o cálice depois da ceia, ou o cálice depois de cear. Depois do primeiro cálice, os judeus cantavam os Salmos 113 e 114, depois os Salmos 115 a 118, após o terceiro cálice, que tinha também o nome de cálice da bênção. Então, quando o Senhor Jesus fala, o Paulo fala, o cálice da bênção, que nós abençoamos, ele de novo usa uma expressão que os judeus já tinham. Ele dá um conteúdo novo para isso. Ele fala, ó, esse cálice da bênção que nós cristãos temos é diferente daquele cálice da bênção judaica. Mas a partir dessa tradição, podemos concluir que o hino que eles cantavam era justamente o Salmo 118, e vale a pena vocês estudarem o Salmo 118 em casa. Ele fala do Senhor Jesus e do seu sacrifício. Estava se cumprindo naqueles momentos exatamente aquilo que eles estavam cantando como judeus e não entendiam. O Senhor Jesus estava lá para cumprir. Aí chegamos a 1 Coríntios 11. Por que dessas instruções? 1 Coríntios 11 é o capítulo que fala mais da ceia do Senhor. E agora não mais da instituição, mas sim do seu significado completo. E nesse capítulo, na primeira parte, aprendemos algo sobre a ordem na criação e algumas coisas práticas que vêm a partir daí. Por exemplo, a cobertura da cabeça da mulher. Mas no versículo 17 ele diz, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. No versículo 18, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais em igreja, ou como igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Outra tradução fala divisões. E essas dissensões ou divisões, a palavra utilizada ali no texto original é grego schisma, que significa rachaduras. Uma rachadura como essas na parede. E pode ter rachaduras, você pinta em cima, mas está visível ainda. Mesmo se você colar um papel em cima, ainda vai ter alguma saliência ali. É difícil de acabar com uma rachadura, né? O pai do Alex sabe disso, mas melhor ainda. Quando vai fazer uma pintura, acabar com a rachadura é complicado. Rachadura, de forma geral, vai abrindo cada vez mais. E essas dissensões, essas rachaduras na parede da igreja, não do edifício, mas do edifício espiritual, leva a uma polarização. É o próximo passo do processo. 1 Coríntios 1, versículo 12. Eu sou de Paulo, eu sou de Kéfas, eu sou de Apolo. E os melhores, eu sou de Cristo.
Eu não sou de nenhum desses homens, eu sou de Cristo. Mas não deixava de ser uma polarização entre a irmandade, sem que houvesse ainda uma ruptura aberta. E essa polarização, em última instância, leva a heresias, ao partidarismo. Formam-se partidos abertos, onde pessoas defendem líderes, defendem homens, ainda dentro do mesmo grupo. O que vem a ser uma heresia nessas passagens bíblicas, nessas últimas mencionadas ali, 1 Coríntios 11, 19, Gálatas 5 e 2 Pedro 2. Uma heresia ainda não é uma seita, mas pode levar a ser uma seita. Uma seita é mais um passo para frente. Uma seita é quando há uma separação, de fato, ao vivo e às cores. Enquanto a heresia, o grupo ainda está junto. Não quer dizer que uma parte do grupo, de repente, não esteja num fundamento bíblico e outros não. Como se manifesta isso? Em contendas, que é igual a rivalidade ou competição entre aqueles líderes dos grupos, Gálatas 5:20. Aí há aquelas dissensões, divergências de opinião, discórdias, que, se não são resolvidas de forma bíblica, levam a outros passos mais até a ruptura aberta. Levam a heresias, que é um partidarismo, a formação, de fato, de grupos visíveis, abertos. E essas heresias, então, elas separam as pessoas entre si. Ainda estamos todos juntos aqui. Mas eu me torno um líder, o César se torna outro líder e vocês escolhem um dos dois. Continuamos reunindo, mas em uma certa concorrência. Dois grupos, dois partidos, estamos separando as demais pessoas entre si. E o que tínhamos lá em Atos 2? Comunhão. É o contrário de comunhão. É a negação, na verdade, já da unidade do corpo de Cristo. Mesmo ainda estando juntos. Por quê? Porque estamos substituindo Cristo como cabeça, como centro, por qualquer outra coisa. Pode ser doutrinas bíblicas. Eu defendo com unhas e dentes do batismo bíblico. Essa é a doutrina que vocês têm que aderir para ser do meu grupo. É uma doutrina bíblica. Não tem nada de errado no batismo bíblico. Mas se essa doutrina ou qualquer outra coisa que seja, se torna o ponto central, estamos substituindo Cristo e negando a unidade do corpo de Cristo. Podemos também colocar pessoas no meio, como em Tito capítulo 3. Já o último passo, as seitas, aí alguns estão separando os irmãos e as irmãs na prática. Não no sentido espiritual para o céu ou para a eternidade, mas na prática aqui da terra, da igreja de Deus. Uma seita, ela forma um corpo à parte da igreja de Deus. Se coloca contra aquele corpo que o Senhor Jesus formou uma vez. E que existe uma unidade. Se isso se torna aberto e se formam um grupo, pode se tornar ou pode se separar aqueles irmãos da unidade do corpo de Cristo, na prática, separando da igreja de Deus. Não apenas separando pessoas entre si. Isso é o último passo dessas pequenas rachaduras na parede que tinha lá em Corinto. Por isso, sempre precisamos também ficar atentos para que essas rachaduras não se abrem cada vez mais. O resultado lá em Corinto foi que Paulo diz, isso ali não é mais a ceia do Senhor. Vocês estão vendo que a gente pode estar reunidos, fazendo aquilo que tem aparência de certo, sem que seja o certo, e sem que seja reconhecido pelo Senhor? Ali, para os coríntios, não era mais a ceia do Senhor, aquilo que eles estavam fazendo, era uma ceia própria. E porque era uma ceia própria, eles ainda iam uns passos além, faziam disso um banquete. E as consequências disso foi, lá em Corinto, versículo 22, no capítulo 11, o
que eles estavam associando a ceia do Senhor a um outro tipo de refeição. E ali nós sabemos o que acontecia. Uns estavam passando fome, outros estavam se embriagando, se mostravam até diferenças grandes entre os irmãos. Virou uma bagunça. E hoje em dia, talvez esse perigo não existe mais tanto entre nós. Nós entendemos bem que a ceia do Senhor não é uma refeição qualquer. Então, aquele perigo dos coríntios, nós evitamos. Eu, pelo menos, nunca vi na minha vida, nos 52 anos passados até agora, que em algum momento, em alguma localidade, junto com a ceia do Senhor, tivesse sido feita uma festança ou uma outra refeição. É bem separado. Mas temos outros perigos. E assim, mesmo assim, pode se tornar uma ceia própria. Quando desconsideramos que é Ele, o Senhor Jesus, que dita as regras nessa refeição. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios 11 é a ceia dos irmãos. É a ceia da igreja? Não, é a ceia do Senhor. Pertence a Ele. E se pertence a Ele, só Ele pode ditar as regras também. E aí chegamos a 1 Coríntios 11, 23 a 26, versículos muito bem conhecidos. E aprendemos nesses versículos que a ceia do Senhor, vamos até talvez ler alguma coisa ali de novo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Todos os verbos aqui estão no plural quando Paulo se dirige aos coríntios. Ele não dá instruções a indivíduos, mas à coletividade dos irmãos e das irmãs. Portanto, a ceia do Senhor é uma ação conjunta. Não podemos celebrar a ceia do Senhor uma pessoa só, a sós. Já aprendemos isso num outro contexto, em palestras anteriores. Ele diz também, eu recebi do Senhor. Então, não devemos agora substituir a ordem divina por alguma ordem humana. Mas sim, sempre voltar ao original, voltar ao início, voltar ao padrão, aquilo que Deus nos deu. Quando percebemos que estamos nos afastando da linha que Ele nos dá na sua palavra e das instruções. Paulo recebeu do Senhor, é a ceia do Senhor. São instruções que vêm diretamente dele. E quando substituímos a ordem divina que Ele coloca para essa refeição memorial, a ceia do Senhor, por qualquer ordem humana, no fundo estamos fazendo a mesma bagunça dos coríntios, mesmo sem termos uma refeição coletiva lá como adendo à ceia do Senhor. A ordem e a sequência nos evangelhos e também nessa passagem é que ele tomou tanto o pão quanto o cálice, ele deu graças, a ação de graças, da qual já falamos, e ele partiu o pão e da mesma maneira, da mesma forma, ele também repartiu o cálice entre todos. Então, também ali podemos e devemos seguir esse exemplo. Não vou agora entrar na questão se esse cálice pode ser 1, 2, 3 ou 4, ou até talvez mais. Apenas uma dica. Eu falei antes que um dos cálices tinha um título especial, que era... Qual que foi? Cálice de bênção, e tinha também o cálice depois de cear. Cálice depois da refeição em si, da ceia. Esse também é um título. Então, o artigo O aqui não significa necessariamente que era apenas um cálice, mas sim aquele momento, durante aquela refeição da Páscoa, recebeu um nome, um
cálice da bênção, ou também esse outro título, o cálice depois de cear. E se a gente olha, por exemplo, para os judeus hoje, e os judeus são um povo bem tradicionalista, eles não mudam uma coisa por qualquer coisa. Quando eles festejam a Páscoa hoje, sempre tem mais que um cálice na mesa. Então é muito provável que lá também tinha 13 cálices em cima daquela mesa. Mas aquele momento em que o Senhor Jesus se aproveitou para instituir a ceia, tinha aquele nome, cálice da bênção, cálice depois de cear. Por isso o artigo, não porque era um só. No caso do pão, temos outras instruções adicionais que nos mostram claramente, pelo simbolismo, de que tem que ser um único pão. Não uma fatia de pão, não um pedaço de pão, mas um pão. Ele pode ser minúsculo, mas é um só. Porque ele exemplifica a unidade do corpo de Cristo. Por meio dessa refeição, dessa ceia do Senhor, anunciamos a morte do Senhor. Seria possível, então, de participar dessa refeição, dessa ceia do Senhor, com pecados não julgados em autojuízo? Ali, nessa ligação, nessa conexão, Deus nos chama agora a atenção para a nossa responsabilidade individual, pessoal. Pode haver alguma coisa, algum pecado não julgado por mim, que eu mesmo só sei, ninguém outro. Então, eu sou responsável de julgar isso em autojuízo antes de participar da ceia do Senhor. Se não eu fizer esse autojuízo, eu estou participando de uma forma indigna. E é isso que o texto também diz, tomando indignamente. Nós fazemos esse anúncio da morte do Senhor diante de Deus, diante dos anjos, diante do mundo e diante do universo, por meio de um simples ato, por meio do comer do pão e do beber do cálice. Não pelos hinos, não pelas leituras, não por orações. Se estivéssemos sentados naquele momento totalmente quietos, sem qualquer tipo de participação, e tivesse apenas o partir do pão, estamos anunciando a morte do Senhor. É por meio desse ato. Isso mostra também que qualquer um pode ser, até certo ponto, um adorador, sem que esteja anunciando a morte do Senhor. Porque nós podemos adorar agora, por exemplo. Podemos adorar também individualmente em casa. Então, aquela expressão que alguns irmãos utilizam, e eu aprendi muito na minha infância também, a reunião da adoração. Na Bíblia não tem reunião de adoração, tem uma reunião do partir do pão. É isso que não pode faltar. A adoração, ela surge em nossos corações naturalmente se estamos de fato ocupando com o Senhor Jesus no centro, com a sua obra, com aquilo que ele fez. Mas não é o ponto central dessa reunião. O que expressa realmente o anúncio da morte do Senhor é o simples ato. E por isso todos estamos anunciando. Também as irmãs que não estão falando uma palavra sequer de adoração audível. E enquanto fazemos isso, até que venha. É um privilégio que você e eu temos aqui na terra. Não vai ter mais partido pão e ceia do Senhor no céu. É algo que você e eu podemos fazer apenas agora. E não é o último desejo do Senhor. Não é uma opção. É um desejo tão forte que ele dá esse desejo em forma de uma ordem. Ele dá um imperativo. Fazer isso. Então, se você é um salvo, se você tem o Senhor Jesus como seu Salvador e tem uma certa compreensão do significado, tanto da ceia do Senhor, como mais ainda da mesa do Senhor, que veremos amanhã, você não tem a opção de dizer, eu não vou fazer isso. O Senhor Jesus diz, fazei. Fazei é uma ordem, é imperativo. Então devemos pensar nisso também.
Se eu entendo essas coisas, estou fazendo ou não estou fazendo? E se não estou fazendo, por que não? Talvez porque eu quero escapar das responsabilidades ligadas a isso. Aí temos ainda essa expressão indignamente, nos versículos 27 e 29, que alguns interpretam também de uma forma meio estranha. Precisamos primeiro fazer a pergunta: quem é digno de participar na ceia do Senhor? Em princípio, claro que existem algumas restrições, mas em princípio, cada verdadeiro filho de Deus é digno por definição. Ele é um salvo, ele foi comprado com o sangue do Senhor Jesus, o Senhor Jesus fez ele digno. E essa dignidade jamais um crente vai perder. Eu posso manchar ela na prática por algumas coisas, por pecados, etc. E aí precisa ser removido. Mas, a princípio, todo verdadeiro salvo é digno. E aqui, em foco, temos a responsabilidade individual de cada um. A coletiva nós veremos amanhã. O que significa, então, quando ele diz aqui de tomar da ceia indignamente? Indignamente, em português também, é um advérbio. Um advérbio descreve a maneira, o como você faz uma outra ação. Qual que é a ação principal aqui? Comer do pão, beber do cálice. Como eu faço isso? De que forma, de que maneira? De forma digna ou de forma indigna? É essa a questão. Não é a questão se eu, como pessoa, sou digno ou que não sou digno. Mas de que maneira eu executo esse privilégio. Então, eu não posso dizer simplesmente, agora, no domingo, hoje eu não sou digno. Você é digno. Hoje eu não sou digno. Hoje eu não vou partir o pão, porque tem alguma coisa na minha vida. Então, a instrução da palavra de Deus é: remova essa uma coisa da sua vida e participe. O Senhor Jesus e também Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele não dá opção de não participar daquilo. Nesses versículos, a instrução é bastante clara. Examine-se e então deixa de comer? Não, examine-se e come. Porque se o exame tem um resultado negativo, então tem que remover aquilo que é negativo para poder partir o pão. Como isso é possível? Os coríntios faziam ali da ceia do Senhor a própria ceia. Hoje podemos agir em vontade própria, por exemplo, deixar o eu agir ou liderar. Podemos então trazer algo que brota não do coração, de um coração guiado pelo Espírito Santo, mas da nossa própria carne, comparado àquele fogo estranho lá em Levítico capítulo 10. Podemos participar da ceia, por exemplo, com indiferença ou com os pensamentos viajando. Estamos partindo o pão, mas os pensamentos já estão na tarde no próximo jogo que nós estamos fazendo ou do qual queremos assistir. Isso seria, por exemplo, eu tomar da ceia de forma indigna. Eu estou praticando um ato que me lembra do Senhor Jesus, mas na verdade não estou nem lembrando dele. Estou com meus pensamentos viajando em qualquer outro lugar. Ou também, então, participar sem um autojuízo. E o resultado, então, é, segundo esses versículos, que nós nos fazemos culpados do corpo e do sangue do Senhor. Não apenas estamos desonrando os símbolos em si, o pão e o cálice, mas estamos desprezando a obra de Cristo. Devemos discernir o corpo do Senhor, julgar, avaliar, saber apreciar aquilo que estamos fazendo. Apreciar a pessoa do Senhor Jesus. E aí esse mesmo trecho menciona algumas formas de juízo, de exame pessoal também, individual. Com isso estamos terminando. Examinar-se a si mesmo, isso requer um autojuízo. Eu mesmo tenho que me examinar, não é o irmão César que vai examinar o irmão Bernardo e nem vice-versa. É cada um de nós per si. Um exame de nossos próprios caminhos e motivações e deve ser algo contínuo, não apenas 5 minutos antes da ceia. Examinar-se, então,
Resultado positivo, sem problema. Negativo, remover, confessar e assim comer e beber. E isso é um encorajamento também para nós. Depois, nos versículos 29 e 31, temos também esse julgar e avaliar ou apreciar, discernir o que está e o que não está de acordo com o corpo do Senhor Jesus, com a pessoa dele. Ou também fazer um juízo e um julgamento para a terra da parte do Senhor. Se nós não fazemos esses passos, o Senhor entra em ação. Ele vai então julgar. Lá em Corinto, ele tirou algumas pessoas do meio deles, eles morreram. Não perderam a salvação. Mas o Senhor falou, vocês não devem mais fazer isso aqui na terra, trazendo desonra para mim. Então vou tirar vocês. Mas é um julgamento para a terra, caso não haja um autojuízo da nossa parte. Não tem nada a ver com juízo eterno. Quem uma vez tem a salvação, a tem para sempre, sem perder nunca. E essa condenação da qual Paulo fala no versículo 32, segunda parte, não é, portanto, para a eternidade, tampouco é uma condenação para o mundo, é sim para o mundo e não para nós. A condenação da qual se trata ali é ligado ao mundo. Depois é recomendável vocês lerem esses versículos de novo e comparar com isso. E o versículo 32, na primeira parte, também nos dá uma instrução de nos repreendermos, ou que o Senhor vai nos repreender. Vamos ler até esse versículo, então, rapidamente ainda. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O Senhor, ele nos repreende, ele nos corrige, ele nos pune, ele nos disciplina, ele nos educa, porque se ele não o fizesse, aí sim ele teria que nos condenar com o mundo. Mas como já temos a salvação, ele toma um outro caminho, que não é de condenação, mas sim de correção, e essa correção, em últimos casos, pode chegar até um juízo temporário para a terra, nos tirando daqui. A ceia do Senhor seria uma festa? Celebramos a ceia do Senhor? Não, essa ceia, ela é do Senhor, ela é muito simples, como as Escrituras nos descrevem, mas nem por isso deixa de ser algo solene, mas não no sentido de uma festa de alegria como as festas do mundo. Tem um caráter, de certa forma, até solene, festivo, mas não como o mundo entende como uma festa. O que o mundo entende só o termo festa. E celebrar a ceia, aliás, não é nem sequer uma expressão que a Bíblia nos mostra. Em Êxodo 20, aprendemos já nas figuras que nada que vem do ser humano, do homem, deve ser trazido, mas sim aquilo que o Senhor quer. E Ele quer que façamos isso todos em memória dele, que nós nos lembremos dele. É uma recordação do Senhor em sua morte. A vida do Senhor não pode ser separada da sua morte, mas o foco ali na ceia está na morte dele, não na vida. Por que, então, que tão pouco às vezes nos ocupamos com isso? Vamos nos ocupar mais com o Senhor Jesus e com a sua morte. E para entendermos bem as diversas características da morte do Senhor Jesus, a importância, uma dica é estudar os sacrifícios do Antigo Testamento. Aí vamos aprender muita coisa sobre a morte do Senhor Jesus, que nos ajuda a chegarmos a um outro nível de adoração e de lembrança de memória dele. Identificamos-nos com um Cristo morto. E isto é dado por vós em memória de mim. Não em memória da minha obra, mas sim em memória de mim. A pessoa do Senhor Jesus é o centro disso. A obra, tão importante quanto é, e não pode ser separado daquele que fez a obra. Mas essa obra não teria nenhum valor se não fosse ele que tivesse morrido ali naquela cruz. Então ele diz, fazei isto em memória de mim.